Esses dias eu vi essa questão no Instagram e achei interessante trazê-la aqui, porque é uma questão que envolve potências e envolve raiz e tem uma subtração dentro de uma raiz. Então, para poder respondê-la, o caminho que as pessoas normalmente seguiriam seria responder primeiro cada uma das potências, fazer a subtração para só depois fazer a raiz, porque esse seria o jeito correto de fazer. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar esse caminho tradicional, mas depois eu vou te mostrar um caminho mais bem desenvolvido e que envolve menos conta e que eu acho mais interessante, beleza? Bem, para começar, acho que vale a pena a gente revisar algumas coisas sobre potência. Primeira coisa que você tem que entender é que uma potência é o jeito de representar multiplicação. Esse 2 a quarta não é 2 vezes 4. Significa que o 2 vai aparecer 4 vezes nesse tipo de multiplicação, a do número 2 por ele mesmo. Se o 2 elevado a 4 é assim, então o 2 elevado a 5 também vai ser assim. Só que o número 2 ele vai aparecer 5 vezes na multiplicação. Beleza? O número de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo, que é a base, vai aparecer na multiplicação. E todas essas multiplicações possuem respostas. É só a gente fazer passo a passo. A gente tem 2 vezes 2 dá igual a 4, vezes 2 dá igual a 8, e vezes 2 dá igual a 16. A mesma coisa vale para o 2 à quinta. A gente já sabe que essas primeiras multiplicações valem 16 vezes 2, isso dá 32. Então a gente respondeu as potências para reescrever o que está dentro da raiz. Olha como fica. A gente fica com 32 menos 16 e isso dentro da raiz. 32 menos 16, a gente sabe que dá 16. Então isso aqui será a raiz de 16. E a raiz quadrada de 16 pede que a gente encontre um número que é elevado ao quadrado de 16. Já que as nossas alternativas são todas positivas, o nosso número será 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Esse é o jeito mais comum de resolver esse tipo de questão. Mas tem outro caminho, que é através da fatoração. Fatoração é uma ferramenta, é um recurso que a gente tem na matemática para simplificar várias coisas. Equações, expressões numéricas, funções. E é isso que a gente vai fazer com essa parte de dentro. Vou te mostrar e logo em seguida eu te explico. Essa daqui é a nossa questão. 2 à quinta menos 2 à quarta, tudo isso dentro da raiz. Eu vou fazer uma fatoração por fator comum. Eu quero encontrar um termo que esteja presente tanto no 2 à quinta quanto no 2 à quarta. E o termo que eu vou utilizar é o próprio 2 à quarta. Por quê? Porque como a gente viu aqui na parte da potência, isso aqui é 2 à quarta. A gente já conhece o resultado dessa multiplicação. Então 2 à quarta será colocado em evidência, ou seja, do lado de fora de um parênteses com a multiplicação, e ele vai dividir esses termos. 2 à quinta dividido por 2 à quarta dá 2, menos 2 à quarta dividido por 2 à quarta dá 1. Tudo isso dentro da raiz. Agora a gente responde o que está entre parênteses, 2 menos 1 é 1, e esse 1 multiplica o 2 à quarta, então a gente só fica com o 2 à quarta dentro da raiz. Como as raízes representam potências no formato de fração, então eu posso reescrever esse 2 à quarta como sendo 2 elevado a 4 sobre 2. 2 elevado a 4 sobre 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. E essa é a resposta correta da questão. Ficou confuso para você? Isso foi meio rápido? Vou te explicar. A gente começou escolhendo um termo que a gente tirou da própria cabeça para simplificar isso aqui de uma forma que me ajudasse. O termo que eu escolhi foi 2 à quarta. Eu poderia ter escolhido 2 ao cubo, poderia ter escolhido 2 ao quadrado, poderia ter escolhido o próprio 2. Mas escolher 2 à quarta faz com que o que esteja entre parênteses seja 2 menos 1, que dá 1. Então eu elimino a subtração com muita facilidade. Esse foi o motivo da escolha do 2 à quarta. Quando ele foi escolhido, o que é que eu fiz? Eu dividi cada um desses termos, o 2 à quinta e o 2 à quarta, por ele. 2 à quinta dividido por 2 à quarta, a gente faz subtração do expoente. 5 menos 4 dá 1. Por isso que dá 2 elevado a 1. Menos, porque a operação continua a mesma, 2 à quarta dividido por 2 à quarta dá 1. Porque um número dividido por ele mesmo continua sendo 1. Eu resolvi o que estava entre parênteses, que dá 1, multiplico 2 à quarta. Então fica somente o 2 à quarta. E essa propriedade aqui de transformar uma raiz em um expoente, que é uma fração, eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar alguns deles, inclusive, no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. A partir disso, eu simplifiquei a fração que está no expoente, encontramos o número 2 elevado ao quadrado, e isso nos fornece 4.
E aí eu até entendo, você pode dizer que, pô, era mais fácil fazer esse 2 à quarta e esse 2 à quinta para chegar nesses termos. Olha, eu até concordo com você. Só que e se a nossa raiz tivesse números que fossem muito maiores do que esses? Daria para você fazer essa multiplicação? Por exemplo, se a nossa raiz fosse 64 elevado a 5 menos 32 elevado a 7, você conseguiria resolver dessa mesma maneira? São números muito maiores, com potências muito maiores. Por isso é importante nós aprendermos a fazer certos tipos de fatoração, como essa fatoração por fator comum, para não precisar ficar multiplicando várias vezes números que já são grandes. O próprio número 2 elevado a 4 elevado a 5, a gente já começa a fazer várias multiplicações. Se ele estivesse elevado a 10 ou a 20, responder uma questão assim seria insustentável. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre de se inscrever aqui no canal todo dia. Tem uma questão de matemática diferente, mostrando as ferramentas para você agilizar a sua vida e revisar alguns conceitos. Confira o primeiro comentário fixado com os vídeos que explicam as frações como expoentes e eu te vejo numa próxima. Até mais!